Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre as 3 novas funções do Excel que nos permitem trabalhar com expressões regulares. São funções de texto e vão fazer comparações de padrões com regular expressions. Fica por aí, é já a seguir. Olá de novo, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o João Teixeira e, como te disse, hoje vamos falar sobre as 3 novas funções de texto do Excel que permitem trabalhar com expressões regulares. Então, em primeiro lugar, acho que deves perceber o que é uma expressão regular. Tipicamente, uma expressão regular é algo que é utilizado em programação e deves encontrar em vários sítios, por exemplo, num site internet, vais encontrar essa lógica, mas não a percebes porque não a vês que está por trás. Então, basicamente, o conceito de uma expressão regular é um padrão de caracteres de texto que tu podes utilizar, um padrão universal, que é utilizado para comparar com o texto que tu tens. Por exemplo, um caso muito comum é um e-mail. Validar se um e-mail é o e-mail correto. Então, o e-mail tem algumas características que tu tens de saber. Por exemplo, tem que ser minúsculas, não pode ter ser cedilha, acentos e por aí fora. Então, uma expressão regular garante que essa comparação do e-mail está a definir um padrão que é reconhecido internacionalmente, ou tem uma expressão que é lógica para qualquer situação. Outro exemplo é, por exemplo, uma password. Podes ter uma password e a password tem que ter um número mínimo de caracteres, tem que ter pelo menos um caractere especial, um número. Isso tudo é uma expressão regular que está por trás, no conceito de programação, e que tu podes utilizar para comparar com a tua password. Então, isto é uma definição muito simplista de uma expressão regular. A questão é que o Excel agora pode ter essa lógica, ou seja, podes comparar um pedaço de texto com um padrão de uma expressão regular. E tens então 3 funções que permitem fazer essa lógica. Uma primeira função vai só identificar um padrão, como verdadeiro ou falso. Outra vai poder extrair informação de acordo com o padrão. E a outra função vai poder fazer então a substituição de um determinado texto por um determinado padrão em relação ou comparando com esse padrão, ok? Então são essas 3 funções que vamos ver agora e por isso vou já passar para o ecrã para poder então mostrar-te as 3 funções que nós temos. Fica por aí. Olá de novo, já estou então aqui no nosso ecrã, onde tenho aqui alguns exemplos de fecheiros, ou de um fecheiro com vários exemplos que nós podemos ver então com as nossas primeiras funções. E a primeira função que vamos ver é a função regextext. Então o que é que faz a função regextext? Basicamente, num texto, permite identificar se alguma parte do texto corresponde a um padrão de expressão regular. Então eu tenho aqui no exemplo, para poderes ler à medida que eu vou colocando aqui alguns cenários, de padrões que a própria função já tem e que permite identificar o tipo de caracteres. Então, por exemplo, podes identificar qualquer dígito numérico, podes identificar um dígito ou um caractere, neste caso um caractere entre A e Z, e esta lógica aqui é importante perceberes que podes ter o A e o Z sensível a maiúsculas ou não, por exemplo, qualquer caractere dentro destes. Podes ter qualquer caractere que não seja de A a Z, e aí já entram todos os caracteres que tu podes ter, como cardinais, asteriscos, ponto de interrogação, ponto de exclamação, etc. Depois, um caractere específico, 0 ou mais caracteres específicos e 1 ou mais caracteres específicos. E aqui o exemplo é o exemplo que está na ajuda do Excel e que podes ver aqui, por exemplo, o A é apenas um caractere de exemplo, ok? Então, outra chamada de atenção, estas funções ainda estão disponíveis na versão beta, significa que nem todos poderemos ter acesso a estas funções para já. Significa que tu também podes não ter acesso às funções para já, mas ficas já a conhecê-las, porque estes vídeos, quando a função é nova, eu faço apenas uma introdução do conceito em si e assim que a função estiver disponível do teu lado, podes logo saber como é que ela funciona, ok? Essa é a lógica. Então, atenção que tens de ter uma versão 24.06 ou superior para poderes trabalhar com estas funções. Então vamos lá começar com a primeira lógica. Eu vou começar com a função regextext e uma chamada de atenção. Eu estou com o Excel em português e, como podes ver, a função em português ou em inglês, o nome é igual. Por isso, regextext, e temos então basicamente o nosso texto. O que é o texto? Como todas as funções de texto, ou a maioria das funções de texto, aquilo que nós começamos por fazer é selecionar o texto que nós queremos trabalhar. E então agora vamos colocar um padrão. E o padrão que eu quero identificar é neste momento um número, por isso vamos lá colocar entre aspas, abrir o parênteses reto, como podes ver exatamente na ajuda que está ali na cabulazinha cá em baixo. Então, eu quero identificar um padrão que corresponda a números, só números. E quero
dizer que vai ser sensível a maiúsculas ou minúsculas. Neste caso, para o número não é indiferente, ou seja, não há problema nenhum, mas vamos colocar a pré-definição, que é considerar os casos em que os caracteres têm que corresponder a maiúsculas e minúsculas. Então vamos colocar o 0, ou se não colocares nada é aquilo que aparece, e temos então aqui a indicação apenas a dizer isto. É verdade, existe aquele padrão dentro deste pedaço de texto, ok? Por isso, esta função só faz isso, identifica basicamente se um determinado conjunto de caracteres corresponde ao padrão da expressão regular. Essa é a lógica, está bem? Então, é este tipo de validação que terás quando estás num site ou quando estás no e-mail, que ele vai validar se o e-mail que tu colocas é verdade de acordo com a expressão regular. É isto que nós não vemos quando estamos do ponto de vista do front office ou do utilizador, mas é isto que o back office está a fazer no conceito de programação, está bem? Ok, então vamos para um novo exemplo agora para texto. Uma vez que já percebeste os argumentos da função, é só aplicarmos o mesmo princípio. Então, agora, quero utilizar a função regexText, mas quero identificar neste texto um conjunto de caracteres que sejam, basicamente, de A a Z. Então vamos lá pôr o A a Z, por exemplo, e fechamos o parênteses reto. E neste momento vamos colocar sensível a maiúsculas como verdadeiro. Ou seja, como podes ver, vais identificar aqui alguns verdadeiros, mas não todos. Então, como podes ver, aqui estamos a colocar o caractere de A a Z especificamente e ele detecta aqui o SOADOs e o LAISO. São apenas caracteres de texto super aleatórios. Mas se eu colocar ao contrário, ou seja, se eu colocar indiferente a sensível a maiúsculas e minúsculas, ou seja, não vou considerar essa lógica, ele vai considerar praticamente tudo verdadeiro, ok? Porque já não é sensível à parte das maiúsculas e minúsculas, ou seja, o padrão já não reconhece se tem que ser maiúsculas ou minúsculas, ok? Por isso, neste caso, vou considerar então o 0 para poder identificar só alguns verdadeiros e os outros não são verdadeiros, ok? Então agora, imagina que queres colocar qualquer texto e para que o tutorial não fique muito grande, obviamente eu vou agora copiar a expressão e vou aplicar apenas um padrão diferente, ok? Então, aqui já não preciso colocar os parênteses retos, vou só colocar o ponto. O ponto representa qualquer caractere, qualquer dígito, qualquer caractere em particular, ok? Então, neste caso, vou ter aqui praticamente tudo verdadeiro, que é o cenário, ou seja, aqui qualquer caractere é identificado dentro deste padrão. Agora, imaginando que continuamos a colocar a nossa expressão, mas eu quero encontrar um caractere específico, ou seja, quero encontrar o caractere E. E atenção, vou colocar outra vez sensível a maiúsculas e minúsculas. Neste caso, ele encontra o caractere E aqui, sim senhor, mas noutros sítios pode não encontrar o caractere E. Por exemplo, nestes 3 intervalos, nestas 3 células, não há o caractere com o E maiúsculo, ok? E eventualmente, por acaso não sei se é ou não, mas acho que não, se eu colocar indiferente a maiúsculas e minúsculas, também o caractere E não vai encontrar aqui. Então é indiferente aqui neste caso. Agora, quero-te mostrar o S+, e estou a colocar o S+, porque tipicamente o asterisco, ou o conceito de uma letra com asterisco, 0 ou mais dígitos iguais àqueles, repara, 0, então 0 significa que não existe, por isso, teoricamente vai encontrar praticamente tudo, né? Então vamos colocar 1 ou mais dígitos de um determinado caractere. E então, o que eu quero colocar aqui é a minha expressão regexText para poder identificar o caractere S. Para já vou colocar sensível a maiúsculas e minúsculas, mas vou colocar o S+, S+, ok? E então, este caractere tem um S, um ou mais, ok? Então, vou puxar para baixo e ver. Este não identifica nenhum caractere S, não há nenhum S. Aqui temos um ou mais, neste caso, por acaso, só temos um também, mas, por exemplo, este tem 2 S's, o quarto exemplo do texto tem 2 S's, mas eu pedi para ser sensível a maiúsculas e minúsculas. Então vamos lá colocar o indiferente, ou então colocar o S assim, ok? Se eu colocar o S assim, o S minúsculo, neste caso, repara que este é que identifica o S minúsculo
e este identifica o S minúsculo e não identifica o S maiúsculo, ok? Por isso, com esta função, podes essencialmente utilizá-la como se fosse um valor booleano, que é para isso que ela serve, como se fosse a função se, e depois a partir dessa lógica fazeres outro tipo de princípios, está bem? Muito bem, então agora vamos passar para a próxima função, que é o regex extract. Provavelmente esta será aquela que vais utilizar com mais frequência, esta e o regex replace, porque vamos querer extrair o conteúdo, o texto, que corresponde a um determinado padrão. É isso que esta função faz, ok? Então, neste caso em particular, vamos extrair um caractere numérico, ou conjunto de números que têm dígitos numéricos. Então vamos ver a função regex extract, ok? E repara que agora tens aqui 4 argumentos, é um bocadinho mais completa do que a função anterior. Mas continuas a ter o texto, ok? Continuas a ter o padrão, e o padrão eu vou colocar outra vez de 0 a 9, ok? Só fechar o parênteses reto, não te esqueças do parênteses reto, que é importante. E depois tens aqui o modo de retorno, o que é importante, porque podes colocar apenas a primeira correspondência, que é o que está pré-definido, ou seja, a primeira correspondência que ele encontra, podes colocar todas as correspondências, e no exemplo que eu tenho eu consigo mostrar estes dois, não te consigo mostrar o capturar grupos da primeira ocorrência. Mas para perceberes aqui a lógica, o que é os grupos da primeira ocorrência? Tu podes ter numa expressão regular vários grupos de padrões, podemos dizer assim, e esses grupos de padrões normalmente depois na expressão regular estão separados por, ou estão incluídos dentro de parênteses. E eu já te vou mostrar depois um exemplo no Copilot, por exemplo, onde podes procurar expressões regulares para depois poderes perceber como é que funciona a lógica de tentares perceber qual é a expressão regular adequada. Então, e neste sentido podes então ir buscar as ocorrências ou a captura da primeira ocorrência quando tens um grupo de padrões, ok? Então neste caso vamos só colocar para já a primeira correspondência, ok? Que é o pré-definido, e vamos pôr sensível a maiúsculas e minúsculas, é indiferente, estamos a falar de números. Ok, e neste caso tenho então a primeira ocorrência, só a primeira ocorrência. Então o que eu quero fazer agora é o contrário, quero todas as ocorrências. E ao colocar todas as ocorrências, repara, ele faz um split deste padrão, o que é ótimo. Podes dividir os teus valores todos, ou seja, podes encontrar todos os caracteres, todo o texto, todos os números que quiseres. Mas, obviamente, este cenário pode ser útil, mas não é isso que eu quero. Então, nada nos impede de utilizarmos outras funções. Eu vou utilizar a função unir texto, o delimitador que eu vou ter vai ser aspas, aspas, não quero nenhum delimitador em particular, um espaço ou assim, e depois o texto que eu quero, aliás, o texto não, vou querer ignorar as células vazias, sim, pode ser. Ups, vamos pôr aqui verdadeiro, ok, preciso de ter espaço, ok, vamos pôr aqui ponto e vírgula e vamos pôr o verdadeiro, ok, e agora temos o regex extract, que é o nosso texto, e o nosso texto é simplesmente o texto está dividido em várias partes. Então, neste caso, é isto que eu quero. Estás a ver? Temos aqui esta lógica para o número. Agora, no próximo exemplo, eu quero utilizar um padrão diferente. Eu quero utilizar este padrão. E já te vou mostrar depois, deixa-me só rapidamente entrar aqui no Copilot, enquanto estive a preparar o tutorial. Então repara, aquilo que eu fiz foi dar uma expressão regular para extrair este texto, ok? E ele dá-me aqui a indicação da expressão regular que eu posso tirar os números neste texto. E como podes ver, ele deu-me aqui o padrão. Mas depois tens aqui vários exemplos que podes utilizar com padrões, por exemplo, no e-mail, datas, e eu fui colocando algumas questões. Ou seja, não tens que ir a uma ferramenta de inteligência artificial, como é óbvio, ao ChatGPT ou ao Copilot. Podes ir ao Google, basta pesquisar regular expressions ou expressões regulares e aparece-te imensas opções para expressões regulares, tá bem? Isto só para teres uma ideia que, obviamente, não temos de saber de cor. Eu não sei de cor, normalmente não sabe de cor as expressões regulares. Utilizas um código que já está, um padrão, e aplicas, ok? Então, tirando o Copilot aqui da equação, vamos então voltar ao nosso cenário, onde vamos ver este padrão aqui. Então, o que é que este padrão significa? É basicamente o mesmo exemplo que eu te quero mostrar, mas quero utilizar a lógica de utilizar um padrão universal e não o padrão que o Excel tem.
Então, vamos ao regex extract e vamos aqui ao nosso texto. E o padrão que eu quero agora é este padrão assim, estás a ver? Ou seja, não tem nada a ver com os padrões que o Excel tem na própria função. O modo de correspondência, vamos pôr todas as ocorrências, ok? E sensível a maiúsculas, pode ser. E então, temos aqui exatamente esta lógica, estás a ver? Só que a vantagem que eu tenho aqui é que ele identificou-me este grupo sem eu ter que fazer unir texto, porque ele está a colocar aqui e eu coloquei todas as ocorrências à mesma, estás a ver? Ou seja, todas as correspondências com este padrão, mas é um padrão diferente e é um padrão que me permite identificar a mesma lógica, ok? Então, agora que já percebeste mais ou menos a ideia, o que eu quero mostrar-te é só alguns exemplos do padrão ou de padrões que tu podes aplicar. Então, vamos lá aplicar aqui mais alguns exemplos e neste momento agora quero replicar a minha expressão e vou aplicar então aqui a lógica do texto. Imagina que eu quero tirar basicamente o meu texto de A a Z, mas repara que eu agora estou a fazer a lógica, não posso esquecer das aspas, estou a colocar aqui o A a Z maiúsculo e por isso é importante que eu diga que quero sensível a maiúsculas e minúsculas, ok? Então, neste momento repara que ele está a espalhar todos os caracteres que ele encontra, o N, o E, X, 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 por aí fora. Repara noutro pormenor aqui importante, ele não considera o traço, o travessão, o hífen, ok? Nem está a considerar o espaço, estou só a pedir um padrão que tenha A a Z, os caracteres A a Z. Então o que é que eu preciso fazer aqui? Unir texto, e então temos o delimitador, vamos ignorar células vazias se for o caso, não é o caso, e temos então toda a parte do texto extraída, que é aquilo que eu quero neste preciso momento. Porque repara, este exemplo é aquele em que eu posso dividir este texto em vários blocos. Tenho os números à parte, tenho o texto à parte, mas agora quero um caractere específico à parte, quero retirar o X do meu texto, ok? Então vamos lá. Neste caso, vou aproveitar outra vez a função unir texto e agora quero especificamente o caractere X, ok? Então vamos lá pôr o caractere X em particular. Vamos tirar daqui e vamos colocar o X sensível a maiúsculas. E então temos o X retirado de todo o texto quando ele encontrar. E o que é que era difícil fazer antigamente nas funções antigas? Bolas. Tenho X, mas quantos X é que eu preciso tirar? Assustador, ok? Por isso, com estas funções, claramente tens aqui alguns bónus que podes utilizar em vez de estás a utilizar as funções segmento de texto, procurar, localizar, etc. Comprimento de texto, tudo isto está resumido, entre aspas, nestas funções, o que é extremamente útil, ok? Então, mais dois exemplos sobre o regex extract, ou sobre a função regex extract, para te dar cenários em que podes então tirar, por exemplo, o e-mail, ou podes tirar um número dentro de parênteses. Porquê? Porque estes já fogem do âmbito do padrão que a função do Excel reconhece, ok? E como fogem do âmbito, é importante a tal questão que eu te falei, que é pesquisa no Google, vê expressões regulares e coloca esse padrão da expressão regular naquilo que tu precisares para o teu padrão, ok? Então, um exemplo de um padrão, e agora eu vou só rapidamente fazer aqui, porque já percebeste a função, por isso vou só colocar aqui a fórmula para percebermos então. Então, unir texto é para unir o texto, mas vamos à parte que interessa, que é a expressão regular. Então o que é que nós temos na expressão regular? Temos o nosso texto, novamente, e este é o padrão que me permite reconhecer qualquer tipo de texto, ou dígitos, ou caracteres que estão dentro de parênteses. Repara, o que está aqui a indicar é esta parte aqui, ou seja, qualquer caractere que esteja dentro de parênteses. E é esta a lógica do padrão, que é uma expressão regular. Copy-paste cá para dentro, ok? Então, neste modo, o modo retorno, eu posso querer a primeira correspondência, pode ser, ou todas as correspondências, é indiferente, mas neste caso será a primeira ocorrência, ou primeira correspondência, e sensível a maiúsculas, pode ser. E então, tens aqui os números que estão dentro dos parênteses. Como podes ver, é fácil retirar esta parte de um texto quando precisares. E então, relativamente ao e-mail, vamos lá dar aqui mais um exemplo. E o e-mail é o tal cenário que eu te mostrei quando estive a fazer a apresentação das funções. Ou seja, este padrão, que eu fiz aqui um copy-paste para poderes
perceber a lógica, este padrão identifica um típico endereço de e-mail, ok? É só isto que tens de fazer, está bem? Então, mais uma vez, o que é que eu tenho aqui de específico? Tenho a função regex extract, sim, no meu texto, e o meu padrão é isto tudo que está aqui dentro, ok? Este padrão aqui. Depois, primeira ocorrência, pode ser, e sensível a maiúsculas e minúsculas, também é importante. Mas depois, o e-mail deve ser colocado em minúsculas, então mais uma vez tenho aqui a função minúsculas, para colocar, basicamente, o texto do e-mail em minúsculas, ok? Não te esqueças que, apesar de eu estar a fazer aqui copy-paste e a explicar a expressão depois dela já estar copiada, eu tenho o artigo e podes ver todos os passinhos do artigo onde tenho lá o código colocado para tu poderes depois fazer com mais calma, também. Então, temos aqui este cenário em que tiramos o e-mail. Muito bem, vamos então para o último exemplo, a última função. E a função que segue é a função regex replace. Então, a função regex replace, que temos aqui, é a função que permite fazer mais ou menos o mesmo que nós vimos na função anterior, mas vamos detectar um padrão e substituir logo por outro pedaço de texto, ok? Essa é a lógica. Então, o que é que nós temos aqui? Temos o nosso texto, igual ao cenário anterior, e vamos ter aqui o padrão. E o meu padrão, mais uma vez, podes ir ao Google pesquisar. Eu quero um padrão que identifica um conjunto de dígitos. Então vamos ter a barra, o D, a barra D detecta o número de dígitos, ok? Mas eu quero detectar agora, não é um ou mais dígitos, como fiz no cenário anterior, quero detectar um grupo de 4 dígitos seguidos. Então um grupo de 4 dígitos seguidos é esta lógica assim, estás a ver? Então quero detectar um padrão que identifique 4 dígitos seguidos. Então temos o nosso padrão, que é a expressão regular. Agora, quero substituir esse padrão por outra coisa qualquer. O que é que eu vou substituir? Por 1, 2, 3, 4 asteriscos. Significa que quando encontrares, ou quando ele encontrar a expressão regular com 4 dígitos, vai substituir por 4 asteriscos. Como vês, por exemplo, no cartão de crédito, aquela lógica que às vezes aparece o cartão de crédito, em que basicamente não mostra o número do cartão de crédito completo, é o normal. É isso que eu quero identificar aqui, um exemplo semelhante, está bem? Então, agora, relativamente às ocorrências, tu podes colocar a primeira ocorrência, a segunda, a terceira ou a quarta, porque eu tenho 4 representações deste padrão. Mas podes colocar 0 para substituir todas as ocorrências, ou seja, podes colocar omisso, entre aspas, ou substituir todas as correspondências. E a última opção é sensível a maiúsculas ou minúsculas, que neste caso é indiferente porque estamos a falar de valores numéricos. Então, como podes ver agora, o número de cartão de crédito está, entre aspas, todo oculto. Mas imagina que eu quero tirar, por exemplo, assim, uma coisa assim, ok? Então substituo por 3, o que eu quiser, está bem? Mas aqui neste caso, obviamente eu quero 4 e imagina agora que eu quero ter a segunda ocorrência. Só o segundo grupo é que está escondido. Então eu quero, por exemplo, a terceira ocorrência. E então só a terceira ocorrência é que está oculta, ok? Há aqui um pormenor que tu podes pensar, então e se eu quiser a segunda e a terceira? Bem, não é assim tão fácil, isso depende da expressão regular. Porque tu podes pôr aqui um array a dizer que queres a segunda, ponto e vírgula, e a terceira. Mas se colocares aqui um array, ele espalha basicamente o padrão em 2. Ou seja, um devolve a segunda e o outro devolve a terceira. Significa que podias ter, por exemplo, uma lógica assim. 1, 2, 3 e 4. E ele espalha-te desta forma, mas isto é o conceito de um array dinâmico colocado dentro de um argumento em particular, está bem? Então, para não complicar este primeiro tutorial, eu vou colocar então a terceira ocorrência só e temos então o número do cartão de crédito em que a terceira ocorrência é substituída por asterisco neste caso, ok? Então, temos a função regex text, em resumo, que detecta um padrão de uma expressão regular. Só isso. Temos regex extract, que permite extrair um texto de acordo com o padrão da expressão regular. E depois tens o regex replace, que permite substituir um texto de acordo com uma expressão regular por outro pedaço de texto qualquer. Ok? Então, com estas 3 funções, como podes ver, vais ganhar muito tempo e perder muitas dores de cabeça a trabalhar com padrões de texto, tal e qual como o Excel tem vindo a evoluir bastante nas funções de texto, para nós podermos trabalhar melhor
esta característica específica ou este tipo de dados específicos que nós temos no Excel, que são as funções de texto, são muito importantes. Então, espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste, não te esqueças de colocar um like e se ainda não subscreveste o canal, não te esqueças de subscrever e ativar o sininho das notificações. Se achares que este vídeo pode ser interessante para alguém, partilha com quem possas achar que possa ser útil e se tiveres algum comentário ou alguma nota para indicar, terei todo o gosto em poder responder ou dicas ou sugestões que possas ter também, à vontade, ok? Vemos então em breve no próximo tutorial. Até lá, não te esqueças de praticar.